Olá, meu nome é Matheus e hoje nós vamos discutir um conceito filosófico de um livro que eu gosto muito. Eu gosto tanto do autor que eu coloquei aquele quadro ali. É Albert Camus. É o livro O Mito de Sísifo. Então, vamos falar teologicamente e filosoficamente. O livro começa na primeira página. Se alguém já leu o livro, fala que só existe um problema filosófico verdadeiramente necessário, verdadeiramente sério a ser discutido, que é o suicídio. O, o que explica Albert Camus é que julgar se a vida vale ou não a pena ser vivida é a resposta fundamental da filosofia, porque aí o indivíduo vai decidir se vale ou não a pena. Então, ele tem o poder de decidir, o poder da liberdade. Então, é isso que Albert Camus traz no seu livro Mito de Sísifo, nas primeiras páginas. Eu acho que é na primeira página já começa com se salvo engano, eu não me lembro muito bem, mas eu acho que é na primeira página, a primeira frase do livro é essa. Então, o, o que Camus fala da liberdade sobre o absurdo? O conceito de Camus, que argumenta sobre o absurdo da vida, o absurdo da existência, o absurdo de tudo, nasce do conflito do desejo humano com o sentido e o silêncio irracional do mundo. Mas as coisas acontecem comigo. Por quê? Pergunta, 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 e o mundo permanece em silêncio total. Porque não há respostas, porque os absurdos da vida acontecem. Então existe um silêncio irracional do mundo. E o suicídio como fuga, que Camus rejeita. Camus fala, se você ler mais adiante, ele vai falar que o ato do suicídio, ele é aceitar o absurdo do mundo. Ele fala da revolta do absurdo. Então, tudo acontece, tudo existe. É, o ideal é se revoltar a esse absurdo do que dar que o absurdo venceu e desistir. Então, é a autonomia também que ele discute, que a filosofia existencialista, absurdista, fala de se não há um Deus, né? Porque é isso que a filosofia existencialista, absurdista, racionalista fala. Se não há um Deus, não há as ordens. O homem ele é dono da sua existência, dono da sua própria história, e dono da sua da, dono da sua própria liberdade. Que depois ele discute isso no decorrer do livro. Então a discussão sobre a eutanásia também, ela é válida porque o homem ele é dono da sua própria história, é dono da sua própria vida. E é aí que bate com a teologia, que bate com a teologia cristã, né? Em contraste, da visão católica que nós temos, a vida não é um dom nosso, é um dom vindo de Deus e ela volta para Deus. Então é um empréstimo sagrado. E a liberdade ela não é absoluta do homem, mas limitada. Na teologia, a liberdade humana não é absoluta, ela é limitada, porque ainda tem a vontade de Deus a ser atendida. Então, o suicídio na ótica cristã, ele, ele vai cercear um dom que Deus deu para o homem, o plano que Deus deu para o homem, que fez para o homem. Então ele vai lá e corta. O homem tem a liberdade de fazer isso, mas não é o que se espera dele, porque ele não é dono por si só da sua vida. Deus deu a vida para ele, então ele tem que respeitar a ótica de Deus. Para a teologia, o sofrimento do homem, né, que Camus fala do absurdo da vida, tem o caráter redentor do mistério da cruz. Enquanto Camus fala que o sofrimento é apenas do lado do absurdo, que deve ser enfrentado com a revolta, nós falamos que o sofrimento ele tem um ato redentor, né? Então, o debate ele se estende muito com isso, porque se o homem ele é dono de si mesmo, é dono da sua própria história, é dono da sua própria liberdade, ele pode tudo. Quando ele rejeita a Deus, ele se torna dono de si mesmo. Mas
quando ele aceita a ótica de Deus, aceita a ótica de que foi dado para ele esse presente, foi dado a ele isso, ele não tem mais a liberdade de cercear o seu bem, o seu dom, o dom da vida. Então, essa explicação de Albert Camus sobre que ele fala nas primeiras páginas é a explicação sobre a liberdade do homem a partir da ótica existencialista e absurdista. Então, se você tem uma ótica totalmente racionalista, pode seguir esse lado da liberdade do homem completa. Mas se você segue uma ótica cristã, a liberdade do homem não é completa, ela é imperfeita, porque ainda tem-se a vontade de Deus a ser respeitada.